Aula Frações, parte 1. Esperamos que ao final desta videoaula você seja capaz de compreender o conceito de fração e visualizá-la em sua forma aritmética e gráfica, diferenciar frações próprias de frações impróprias e de simplificar frações e encontrar sua forma irredutível. As frações estão presentes em diversas situações do nosso dia a dia. Iniciamos verificando o exemplo de uma empresa de tecnologia. A empresa conta com profissionais que trabalham no setor de automação e no setor de desenvolvimento, além do setor de rede de computadores. Do todo de funcionários, a terça parte corresponde a funcionários que trabalham com automação. Outro exemplo, bastante conhecido, inclusive citado em livros, é o exemplo da pizza. Uma pizza pode ser dividida em diversas configurações de partes. A mais comum é a divisão em 8 partes, 8 pedaços ou 8 fatias. Se uma pessoa come um pedaço da pizza, logo a parte pela qual essa pessoa comeu corresponde 1 em um total de 8. Isso representa uma fração. Da mesma forma que se outra pessoa comeu 3 pedaços da pizza, então ela comeu 3 partes de 8, que também é uma fração. Para produzir um ovo de Páscoa, foi necessário 1,5 barra de chocolate. Se subdividirmos 1 barra em 2 partes, podemos imaginar que serão utilizadas 2 meias partes e mais metade de outra barra. Portanto, mais meia parte. Então, estão sendo utilizadas 3 partes, 3 pedaços que correspondem a 1 meio. Portanto, 3 meios, 1 parte e meia. Outros exemplos podem ser encontrados em diversas situações. Entretanto, nesse momento, nós vamos formalizar o conceito de fração. Fração é todo número que pode ser escrito como um quociente, onde o numerador e denominador são números inteiros, e o denominador é um número diferente de zero. Relembre o conceito de números racionais. Uma fração é um número racional. Voltando ao exemplo da pizza, se tomarmos uma parte, um pedaço da pizza, então a parte pintada em azul corresponde ao que nós chamamos de numerador, e a quantidade de partes da pizza, ou seja, o denominador da fração, neste caso, é o 8. Mais exemplos podem ser vistos nesse slide. Veja que um retângulo está dividido em 4 partes iguais e as partes pintadas são 3. Portanto, o número a ser representado é o número 3/4. Outro retângulo é dividido em 6 partes, ou seja, são os sextos. E desses sextos, 5 estão pintados. Portanto, é o número 5/6. De 2 círculos, cada um dividido em 8 partes, temos que um círculo é totalmente preenchido e o outro círculo tem 5 partes preenchidas em 8. Portanto, temos no total 5 mais 8, sendo 13/8. Analisando os quadrados
que são divididos em 4 partes iguais, temos que 2 dos quadrados são preenchidos completamente e o terceiro quadrado tem apenas uma de suas partes preenchidas. Se tomarmos cada uma das partes preenchidas, temos 9 partes preenchidas em 4, sendo a fração 9 quartos. Tipos de frações. Temos frações próprias e frações impróprias. Uma fração própria é aquela fração em que o numerador é um número menor que o denominador. Por outro lado, uma fração imprópria é uma fração onde o numerador é maior que o denominador. Exemplos: 1/2, 2/5, 3/7, 7/8 são alguns exemplos de frações próprias. 5/2, 4/3, 9/7, 15/13 são exemplos de frações impróprias. Um conceito muito importante dentro do estudo de frações é o conceito de equivalência e de simplificação. Vejam o desenho. Temos um retângulo subdividido em 6 partes, entre as quais 4 estão pintadas. Em outro retângulo, dividido em 3 partes iguais, entre as quais 2 estão pintadas. Logo, se compararmos pela forma gráfica, ou seja, pelo desenho, podemos perceber que as áreas preenchidas são iguais para ambos os retângulos. Ou seja, se fizermos uma comparação, veremos que pela forma gráfica os dois números são iguais. Entretanto, o primeiro retângulo está dividido em 6 partes e o segundo em 3 partes. Esta é a diferença entre os números, entretanto, são iguais. Isso significa que as frações 4/6 e 2/3 são frações equivalentes. Se desejarmos obter a simplificação por meio de um método aritmético, é muito simples. Tomamos, por exemplo, o número 4/6 e procuramos se existe algum número que divide ao mesmo tempo numerador e denominador. Veja que neste caso corrente, o número 2 divide 4 e divide 6. Desta forma, fazemos a simplificação algébrica chegando ao número 2/3. Sempre uma fração pode ser simplificada se o numerador e o denominador forem divisíveis por um número inteiro. A fração e o seu resultado são considerados como frações equivalentes. Vejam os exemplos. 5/15. Tanto 5 quanto 15 são divisíveis por 5. Fazendo a divisão, chegamos ao número 1/3, que é equivalente a 5/15. Da mesma forma, 27/6 é uma fração que pode ser simplificada, pois tanto 27 quanto 6 são divisíveis por 3. Dessa simplificação, chegamos em 9/2. Em último, 14/49 também é uma fração que pode ser simplificada. Tanto o numerador quanto o denominador são divisíveis por 7, e o resultado da simplificação é 2/7. É importante observar que nem toda fração pode ser simplificada. Vejam os próprios resultados que obtivemos nessas simplificações. Veja que 1/3 não pode ser mais simplificado. 9/2 também não pode ser mais simplificado, da mesma forma que 2/7.
Quando isso ocorre, ou seja, quando uma fração não pode ser mais simplificada, dizemos que essa fração é irredutível. Outros exemplos de frações irredutíveis são 3 quintos, 27 quartos, 11 quinzeavos. Observe os exemplos. Esperamos que você tenha compreendido o conceito de fração, entendido o conceito de equivalência de frações e de simplificação de frações, pois estes serão necessários para os seus estudos futuros.